Vamos iniciar então as atividades que estão programadas para a noite de hoje, que se referem ao processo mediúnico. Esta palavra mediunidade ainda vai exigir de nós muito tempo para nós chegarmos a compreender razoavelmente o assunto. Isso lá no futuro, porque no momento nós ainda não temos acesso a um bom domínio do conhecimento sobre mediunidade. Teve um espírito que chegou a dizer que o tanto que os encarnados sabem é comparável com um grão de areia na praia, relativamente ao resto das areias das praias. Então, isso aí pode ter sido uma imagem exagerada, mas eu não tenho muita certeza que é exagerada. Mas vamos admitir que fosse, né? Porque tem tanto grão de areia na praia, que dizer que a gente só sabe um grão é muito pouco, mas pelo menos nos dá uma noção de humildade para a gente lidar com o fenômeno mediúnico. Bom, para a gente lidar com a mediunidade em geral. Eu gosto muito de separar a mediunidade geral com o fenômeno mediúnico. São duas coisas muito diferentes, porque o fenômeno mediúnico é um caso muito particular da mediunidade geral. Isso de acordo com as obras todas dos espíritos. Allan Kardec falou claramente sobre isso nas duas obras maiores, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Uma fala num dos livros complementando a fala no outro livro, sobre a grande importância que tem considerarmos o fenômeno mediúnico como um caso particular da mediunidade em si mesma. Mas nós vamos ouvir a questão programada para o estudo de hoje, e então a gente continua essa tônica de conversa. Qual que é o... Vou ler aqui alguns parágrafos. Estrada que não conduz, é o título. Antes de ter compromisso com a casa espírita, compromisso com os companheiros do grupo mediúnico e até mesmo compromisso com a própria mediunidade, tem o médium um compromisso... Pulamos. Pulamos agora capítulo 30. Pula um capítulo. Pula e pega no seguinte. Pula aí, página 110, a ler. Então,
Antes de ter compromisso com a casa espírita, com os companheiros do grupo mediúnico e até mesmo com a própria mediunidade, tem o médium um compromisso com o Cristo. O médium, acima de tudo, está a serviço do Evangelho na Terra, reparando os erros do pretérito pela oportunidade de trabalho no presente. Se o medianeiro pensar cotidianamente que o seu compromisso maior é com Jesus na edificação de um mundo novo, certamente superará os obstáculos decorrentes dos conflitos humanos. Nenhum médium está a serviço de si mesmo ou de alguém. Dá uma paradinha aí. Bom, isso aí só é verdade, só tem sentido assim profundo, essa fala aí do autor, do doutor Didon ali no livro, se a gente considerar a mediunidade uma coisa e o fenômeno mediúnico outra coisa. Ou seja, se a gente considerar que todo mundo está na mediunidade, todos os espíritas. Quer dizer, ao entrar no espiritismo, você está na mediunidade, assim referida, do jeito que ele falou ali, como o compromisso assumido com Jesus. Porque quem entra no espiritismo, não entrou lá para se consolar, para falar, oh, que bacana, agora eu vou curtir as delícias da informação de que a morte não existe e vou viver nababescamente, porque a gente nasce de novo. Oh, bacanice, vou entrar lá para isso. Nenhum espírita aceita isso como verdade. Todos os espíritas, assim que eles entram e começam a topar com os assuntos, eles logo descobrem que a presença deles no espiritismo se dá para um despertamento de utilidade e de compromisso com ele mesmo, no sentido de uma transformação pessoal. Ou seja, se transformação pessoal é o objetivo do indivíduo que entrou no espiritismo, então é o objetivo dos espíritas. Se o espiritismo é o cristianismo redivivo, e se o cristianismo, as palavras, os ensinos de Jesus, foram todos no sentido do homem se transformar na sua maneira ruim de interpretar a vida e de tocar a convivência com as pessoas para frente, tocar isso para frente, de acordo com Jesus, exigia obrigatoriamente que a pessoa transformasse, isto é, que ela aderisse a um esforço de lidar de um modo melhor, mais humano, mais simples, mais solidário, mais virtuoso com as pessoas. Isto é que era o que Jesus queria, foi o que ele divulgou o tempo todo, e ele colocou que o mandamento maior era o do amor ao próximo. E amor ao próximo, o pessoal já tinha uma ideia de amor ao próximo, porque já tinha lá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Já existia isso antes de Jesus nascer, já estava isso na informação dos profetas. Então Jesus chegou e começou a divulgar o amor, e os discípulos que entendiam um pouco dos ensinos dos profetas começaram a estranhar, falaram assim, ele está divulgando um negócio que o pessoal já tem, e começaram a reparar que ele estava divulgando amor ao próximo. Isso já tinha como informação. Aí ele falou a famosa frase do Evangelho, famosíssima: um novo mandamento vos dou. Quer dizer, um negócio novo.
Um novo mandamento, não é mais o mandamento, ninguém tem, é novo. Um novo mandamento vos dou, o de que vos ameis uns aos outros. Ninguém questionou lá no Evangelho, não fala que tem um questionamento para isso, né? Mas vamos inventar que teve. Um discípulo lá, digamos o apóstolo Pedro, que era mais corajosinho assim, falou: Senhor, espera aí, é novo por quê? Por que o senhor está dizendo que é novo? Esse mandamento aí não é novo, já é conhecido aqui. Como é que o senhor está dizendo isso? E Jesus então teria respondido, teria repetido: um novo mandamento vos dou, o de que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Aí tem uma novidade: ninguém amou como Jesus, ninguém debulhou o amor assim em cima do comportamento como ele. Todo o amor para Jesus era tratar bem as pessoas, era conviver fraternalmente, harmoniosamente, solidariamente, caridosamente, bondosamente, tolerantemente, etc. Tudo que ele ensinou era para que as pessoas vivessem em cima de uma convivência melhorada, sucessivamente melhorada. Isto é que era o novo, porque ninguém divulgou isso antes desse jeito. E isso era a resolução de tudo, e era o objetivo máximo. Bom, se esse é o mandamento maior, foi isso que Jesus veio ensinar, e depois, 2000 anos depois, vem o Espiritismo dizendo que é o cristianismo redivivo, e veio para trazer de volta o cristianismo no coração do povo, porque o cristianismo vigente, o cristianismo da praça, não tinha esta conotação de amar daquele jeito que Jesus ensinou. Então os espíritos estavam trazendo de novo, e de fato trouxeram, porque ficaram falando o tempo todo que o compromisso do homem é com a transformação. Olha aí, o mesmo mandamento lá de Jesus. A transformação é deixar de ser tão egoísta e começar a ser solidário. Você não vai começar a ser solidário de 10, de 11 para frente. Você começa a ser solidário de 1 para frente. 1, 2, 3 e vai subindo. Então, quem entrou no Espiritismo, logo aprende que o Espiritismo é um apelo ao compromisso do homem para com o amor. Ora, então é com o amor que é o compromisso. Mas aí o indivíduo entra no Espiritismo, e o que é mais marcante na divulgação espírita é a comunicação dos espíritos. É o que é mais marcante, porque foi através da comunicação que o Espiritismo chegou. E a comunicação dos espíritos se dá dos espíritos com os homens. Então, fenômeno mediúnico. Ou seja, a teoria geral do processo, a mediunidade. Então a mediunidade é muito maior do que o fenômeno mediúnico, porque a mediunidade é o objetivo, o fenômeno mediúnico é o processo. Agora, então todo mundo que vai entrar no Espiritismo e vai lidar com o mandamento maior, com o mandamento novo, ele vai divulgar a mensagem dos Espíritos. E na divulgação da mensagem dos Espíritos, ele pode divulgar com palavras e com procedimentos. E sempre que ele for fazer isso, os Espíritos estão lá, atuando nele, na pessoa. E aí as pessoas são médiuns.
Agora citemos o Allan Kardec, no livro dos Médiuns. Allan Kardec diz assim, logo no comecinho do capítulo que trata da mediunidade lá fenomênica, ele vai dizer o que mediunidade é. As pessoas, Kardec no livro dos Médiuns, abre aspas, as pessoas que sofrem a influência dos espíritos num grau qualquer, são, por isso mesmo, médiuns. Aí, ó, sofrem influência num grau qualquer, rapaz. Está lá essa frase da Allan Kardec, num grau qualquer. É grave essa frase. Porque significa que que todo mundo pode, num grau qualquer, sofrer influência dos espíritos. E é por isso mesmo médium. Quer dizer, não é médium só aquele que sofre influência dos espíritos num grau enorme. Não tem ninguém excluído. Mas eu não sinto nada, mas sofre influência assim mesmo. Você pode não sentir, não notar nada, mas sofre. Agora, vamos para o livro dos Espíritos. Pergunta 459. 451. Famosíssima pergunta 459. No livro dos Espíritos. Fala o quê? Influem os Espíritos sobre os homens? Resposta. Neste sentido, podemos dizer que influem muito mais do que podeis imaginar. Influem tanto que, de contínuo, são eles que vos dirigem. Allan Kardec no livro dos Espíritos, pergunta 459. Então os Espíritos influem em todo mundo. E lá no livro dos Médiuns ele diz que quem sofre influência num grau qualquer é médium. E no livro dos Espíritos fala que os Espíritos influenciam todo mundo de um modo muito maior do que as pessoas imaginam. Então nós concluímos que todas as pessoas do mundo são médiuns. Vou citar mais um livro. Chico Xavier na TV Tupi, lá naquele famoso Pinga-Fogo. Famoso Pinga-Fogo. Bom, eu hoje estou falando famoso demais, né? Eu falei 3 vezes. Mas é bom falar. Deixa eu falar. Aquele Pinga-Fogo que é o Chico Xavier falando junto com o Emmanuel. O tempo todo. É o Emmanuel que estava falando ali. Porque o Chico falava assim, o Emmanuel está dizendo e tal, tal, e falava o tempo todo. Então aquilo lá foi uma informação mediúnica do Emmanuel através do Chico Xavier. E tem uma hora lá que um sujeito faz uma pergunta que diz assim, Chico, você está dizendo aí que os espíritos influenciam muito, que tem mediunidade e tal, mas não é tanto assim não. As pessoas sem espírito mesmo podem ser capazes de dar boas informações pessoais. Por exemplo, os poetas, Olavo Bilac, Castro Alves, aí, os grandes poetas aí do Brasil, né? Foram grandes vultos e não eram nem espíritas, não eram, né? E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Aí ele falou assim, olha, filho, será que os poetas não foram poetas porque os espíritos estavam lá com eles, ajudando nas poesias? Aí todo mundo riu. Vocês um dia pegam o Pinga-Fogo e recordem você. Todo mundo riu, né? A plateia toda riu. Porque o Chico não respondeu a pergunta, mas fez outra pergunta. E os poetas também eram médios. Todo mundo é médio, rapaz. Então, nesse sentido, que todo mundo é médium, faça favor de ler de novo aquilo que você leu. Vamos escutar agora pensando assim, todo mundo é médium. O dirigente espírita é médium. O trabalhador espírita, mais simples lá, é médium. Se você está no espiritismo,
Porque você já é médium antes de ser espírita. Mas na hora que você entrou no espiritismo, você começa a assumir um compromisso. Você assume um compromisso com Jesus, que é o compromisso da sua transformação. Então agora os espíritos que já atuavam em você, do jeito que atua em todo mundo, vão continuar atuando, mas com alguma diferença. Vão atuar de um modo mais intenso em cima do objetivo espírita, que é o da transformação pessoal. E os espíritos vão atuar em você com o objetivo da transformação. Então, a sua mediunidade existe o tempo todo dentro do seu compromisso com Jesus. E o compromisso com Jesus é o compromisso mais importante que você pode assumir com alguém. Porque você pode assumir compromisso com uma pessoa, você pode assumir compromisso com uma causa, você pode assumir compromisso até com o espiritismo, ou com o que for, mas o seu compromisso com Jesus é maior, é o mais importante de todos. Porque esse compromisso com Jesus é o seu compromisso com a sua transformação. Então, é o seu compromisso. Quer dizer que, olha bem, agora coloque mediunidade como sendo uma coisa que todo mundo tem, em cima daquilo que faz no espiritismo. Eu estou falando todo mundo pegando os espíritas, que os espíritas são os caras que têm o compromisso com Jesus. Os outros são médios, mas não têm esse compromisso, não assumiram. Eles não estão estudando para se transformar, igual os espíritas estão fazendo. Fala, filho. Bom, se o indivíduo em qualquer religião estiver trabalhando conscientemente para o bem dos outros, ele tem compromisso com Jesus. E é médium também por causa disso. Por causa disso, não. Ele já era médium mesmo. Ele pode estar trabalhando até para o capeta, lá que ele é médium. Agora, ele pode... Bom, capeta é espírito ruim, né? Então a gente pode falar. Então, é médio do mesmo jeito. Agora, compromisso com Jesus é com o bem. Agora, a maioria das pessoas não tem compromisso com o bem. Então não tem compromisso com Jesus, embora seja um médium. Agora, quando você entrou no espiritismo, já era médium, assumiu o compromisso com Jesus. Agora a sua mediunidade está a serviço do bem. Pensando assim, todos os espíritas, todos, estão atuando dentro do compromisso que elas assumiram com Jesus. Então, elas estão atuando com a mediunidade geral. Elas estão todos médios. Agora vamos ouvir ali de novo. Escutem bem devagarinho. Não, ela vai ler bem devagarinho. Vocês escutem como puderem, né? Vocês escutem com bastante atenção, palavra por palavra, pensando na mediunidade como sendo uma propriedade de todas as pessoas, de todos os espíritos. Então escutem. Antes de ter compromisso com a casa espírita, compromisso com os companheiros do grupo mediúnico e até mesmo compromisso com a própria mediunidade, tem o médium um compromisso com o Cristo. O médium, acima de tudo, está a serviço do Evangelho na Terra. Espera aí. O médium está a serviço do Evangelho na Terra? Se pegar só os médios fenômenos, eles não estão a serviço do Evangelho na Terra. Eles estão a serviço do fenômeno ali e tal, e tentando incorporar uma espírita. Eles não estão nem pensando em evangelizar os outros. Então agora pega a mediunidade em geral, não a mediunidade fenomênica. Todo espírita, na medida que ele escuta, que ele adere e tudo mais, ele está a serviço do Evangelho, ou seja, ele tem uma possibilidade e uma finalidade, um dever até, de divulgar a mensagem do bem e do amor para todas as pessoas que ele conhece.
É até comum como é que os espíritas novos ficam chatos dentro da família, né? Eles ficam querendo doutrinar a família, e a família enche paciência, mas ele parar, né? Porque ele não quer saber. E ele está lá, ele tem compromisso com o Evangelho. Leia de novo essa frase. O médium, acima de tudo, está a serviço do Evangelho na Terra, reparando os erros do pretérito pela oportunidade de trabalho no presente. Então, olha aí, com estes conceitos aí, desse capítulo, eles colocam a gente dentro da mediunidade geral, né? Quer dizer, a novidade para nós aqui, a novidade para a maioria de nós, assim, né? É a de que a gente é médium. Porque tem uma turma de companheiros, assim, porque quando a gente está no dia e na hora do fenômeno mediúnico, ali médium fenomênico, vocês podem notar como é que eu gosto de falar sempre médium fenomênico, né? Eu não falo médium só, falo médium só às vezes na rapidez, mas logo eu repito que é médium fenomênico, que o médium fenomênico é aquele que recebe espírito, aí nem todos são, é aquele que incorpora espírito, nem todos são os 10% da população, né? É que é 10% é que é médium fenomênico. Agora, médium, sem ser fenomênico, todo mundo é. Pergunta 459. Então, os médiuns fenomênicos, eles estão ali numa atividade que... lembra como é que eu comecei falando hoje? Que vai demorar muito tempo antes de nós compreendermos razoavelmente a mediunidade. E falei que um espírito disse que o tanto de mediunidade que nós sabemos é como um caroço de areia na praia, lá na praia do mar, lá. Um caroço de areia lá na Barra da Tijuca. Se está na Barra, porque a praia é muito comprida, né? Então ali tem areia para danar. E um carocinho daquele é o tanto de mediunidade que a gente sabe aqui, em comparação com o tanto de areia que tem lá. A mediunidade toda é a areia da praia. E o tanto que nós sabemos é 1 grau. Bom, isso nos coloca, assim, dentro de uma linha de humildade, não de decepção. Vou mexer com isso não, eu sei tão pouco, sou tão pouco que vou mexer com isso não. Aí é a linha de decepção. Nós temos que ter uma linha de humildade para a gente usar e tentar, né? E a linha da humildade nos diz que nós devemos considerar que nós sabemos pouco. Nunca querer ser dono da verdade. Nunca querer saber mais do que o outro. Você pode até querer saber, mas não tente saber mais do que o outro. Porque isso cai no orgulho. Orgulho é a alegria de ser melhor do que o outro. Então, se você está querendo saber mais do que o outro, você está dentro do orgulho. Deixe o orgulho para lá. Tente a humildade. Saiba o máximo que você puder, mas não exiba isso. Não conte para ninguém que você acha assim e não deixe as pessoas perceberem que você se julga muito esclarecido. Porque aí você está dentro da linha da humildade. E a linha da humildade nos leva a saber que nós sabemos pouco sobre mediunidade. E estamos aprendendo. Não é sabemos nada, não, é sabemos pouco. Em relação ao tanto que tem que saber. Um pouquinho a gente já sabe. Tanto que nós mexemos com mediunidade com tranquila naturalidade e até segurança. Nós temos muitas informações de que a mediunidade é um fenômeno seguro, fenômeno mediúnico, é um fenômeno seguro, e os bons espíritos dirigem os trabalhos nos grupos mediúnicos fenomênicos,
E então a gente está seguro, pode ter tranquilidade, mas não esquecer nunca que nós temos compromisso com Jesus. E esse compromisso é o da transformação pessoal. E a obrigação que nós temos é a da divulgação. Agora vamos divulgar com sabedoria. Não podemos chegar porque nós temos a obrigação de divulgar o Evangelho, é como falou ali a última frase, né? Todo médium tem o dever de divulgar o Evangelho de Jesus. Divulgar não é só com palavras, não, principalmente com procedimentos. Você, como um seguidor de Jesus, pelo compromisso, isto é, você como espírita, você tem obrigação de tentar o esforço no sentido da exemplificação da conduta boa. Olha aí, a sua obrigação é tentar, não é conseguir, porque conseguir já não depende tanto da sua vontade, né? Depende do seu exercitamento, mas tentar é que é a obrigação, tentar o comportamento que divulga o Evangelho, é exemplificar o Espiritismo pelo exemplo. E quando fala em Espiritismo, nós estamos falando em compromisso mediúnico com o Cristo, que é um que todo mundo assumiu ao adentrar os portais do Espiritismo. Se ele ainda não entendeu isso, é porque ele não entrou lá. Na hora que você entra no Espiritismo conscientemente, aí você assumiu o compromisso com Jesus da sua transformação. Então, agora, de acordo com as informações espirituais, quando o indivíduo assume a mediunidade, ele recebe a companhia de um benfeitor espiritual. Todo mundo, isso é da mensagem espírita corrente. A mensagem do Chico Xavier fala isso claramente em vários livros. O benfeitor espiritual não quer dizer um espírito muito adiantado, não. Aliás, se for muito adiantado, não serve para mim, por exemplo. Porque eu não sou muito adiantado. Se ele é muito adiantado, eu tenho pouca sintonia com ele. Então, para lidar comigo, tem que ser mais baixo um pouquinho. Mais baixo, né? Bastante. Comigo tem que ser bastante. Para poder ter um acesso fácil na minha intimidade mental e eu ter um acesso fácil na mente do benfeitor. Agora, o tamanho... A gente é que tem aquele orgulho de querer ser assistido por um espírito luminar, né? Tem gente que chega a contar assim, falaram que eu sou médium, e atrás de mim tinha um espírito de muita luz, muita luz. Aí o cara conta, eu falei, então atrás de você tinha um espírito com muita luz, então você é iluminado também, né? Porque de acordo com a sintonia, não é um cara muito apagado que vai sintonizar com um espírito de muita luz. Se você tem um espírito de muita luz, então você é danado, hein, rapaz? Disse, pois é isso que eu acho. Ele não fala esse pedacinho aqui, mas ele pensa. É para isso que ele contou. É para isso que ele contou que tem um espírito de muita luz com ele. Agora, todos os exemplos que eu tenho de pessoas assim mais esclarecidas e mais humildes, falavam que se tinha algum espírito com ele, era espiritinho aí de quinta classe e tal. Eu não mereço mais do que isso, não posso estar assessorado aqui por um espírito desse. E outra coisa, nem precisa. Para que eu preciso vir, doutor Bezerra, me assessorar? Para quê? Eu estou ao alcance da ideia. Manda o Benedito Peixoto, que é aqui, um degrauzinho acima de mim, já está muito bom. Ele vai me ajudar com tudo que eu preciso. E ajuda muito, porque ele tem acesso lá a informações e tal, né? E tem sintonia comigo.
isto aí é o nosso objetivo de aprendizado. Porque nós temos que conviver com esta interpretação espírita de que nós somos médiuns e estamos com os espíritos ligados na nossa mente. Agora, o tipo de espírito que está conosco depende do tipo de realidade mental que nós possuímos. Você me fala o que você pensa, a sua linha de pensamento, e eu lhe falo qual é o tipo de espírito que anda com você. Essa frase é do André Luiz. Dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Então, sabendo disso, a gente precisa levar isso a sério e conscientemente, todo dia tomar consciência de que eu preciso garantir as minhas boas companhias espirituais, porque as más companhias espirituais estão disponíveis o tempo todo. E a gente é assim, a gente é uma pessoa que vive à espreita. Nós todos vivemos à espreita, super preparados, mesmo sem perceber. Aliás, principalmente por não perceber. Não percebendo, a gente vive à espreita. A espreita de quê? De alguma oportunidade de faturar algum valor pessoal para nós. A gente vive à espreita da oportunidade de ter valor aos olhos dos outros. E quando surge, a gente joga uma frase que desperta o nosso valor aos olhos dos outros. Comigo não tem tempo quente não, eu gosto só das coisas muito certinhas. Vocês já viram gente falar isso? Se for encrencado comigo, eu não gosto não. Só gosto das coisas muito certinhas. E fala e fica esperando a gratificação. Fala, não, você gosta de tudo muito certinho. Então você é danado, hein? Adiantado você. Todo mundo aí está errando para danar e você gosta de tudo muito certinho. Mas isso que o sujeito falou é uma besteira enorme. Me aponta uma pessoa nesse mundo que não gosta das coisas muito certinho. Uma qualquer. Não há ninguém que não é assim. Agora, eu gostar de muito certinho não quer dizer que eu ando muito certinho. Para começar, essa frase que você falou é uma frase muito tonta, porque coloca você na evidência. Você está querendo faturar algum prestígio aí, à custa da sua própria fala. Você está contando um caso que denota como é que você tem valor. Pode prestar atenção nos casos que as pessoas contam. Tudo quanto é caso que a gente conta, a gente está tentando deixar a conclusão de que nós temos valor. Um dia eu fui andar a cavalo e aí tinha um cavalo lá bravo, sabe? E eu falei, esse aí mesmo que eu quero. Aí já mostrei valor. Daniel. Aí eu fui andar no cavalo. E às vezes a gente quer fazer graça misturada, né? Então a gente joga uma desvantagemzinha para fazer graça e ter mais valor. Aí o cavalo andou comigo e me jogou e eu caí lá no chão. Aí todo mundo gosta. Quando você estava no cavalo e fazendo pirueta, todo mundo estava olhando para você e falando, besta, metido, idiota. Mas quando você cai do cavalo, todo mundo gosta. Caiu de cavalo. Você caiu de cavalo, então a gente gosta. Cadê o amor? Amor é lá para o centro espírita na hora da palestra. Porque fora disso não tem amor, não. Tem cavação de prestígio. Nós cavamos prestígio. Você fala assim, qual é a sua opinião, fulano, sobre tal assunto? Aí a pessoa pigarreia e se prepara para dar uma opinião inteligente e admirável. Cavando prestígio. Quer dizer, a gente está à espreita de oportunidades para conquistar valor para a nossa capacidade pessoal.
A admiração dos outros é um negócio maiúsculo no nosso sentimento de importância. Quando as pessoas nos admiram, nós... Dr. Paulo Maluf, como é que o senhor recebe a informação de que o senhor está na frente das pesquisas eleitorais? Ah, minha filha, eu recebo com muita humildade. Resposta maravilhosa, né? Mas inteligente e admirável. Maluf é o rei da palavra, né? Sabe falar. Admirável, cara. Outros aí são admiráveis também. Mas invigilantes. Quando eles falam, estão cavando prestígio para eles. Pode ver esses políticos no microfone. Doutor, o que é que o senhor acha de tal coisa? Aí ele prepara para dar uma opinião inteligente, ganhar voto e ter valor. Eu estou falando isso, estou lembrando de mim. A vida toda eu fiz isso. E sabe o que é pior? Ainda faço até hoje. Oh, dureza. Você cava prestígio? Cavo para danar. Mas você está consciente? Quando eu lembro, eu fico consciente e paro. E eu aprendi com o Chico Xavier, vendo o Chico falar, ouvindo o Chico. O Chico o tempo todo falava mal dele. O tempo todo ele falava mal dele. E depois aparece num livro lá, de um cara que escreveu ouvido. Desses dezenas de livros que tem aí de pessoas que trataram da vida do Chico Xavier, né? Um livro lá conta, responde essa pergunta, que ele falava mal dele, que ele mesmo explicou isso um dia. Eu não escutei essa explicação. Mas no livro está dizendo que ele explicou para um grupo lá, que ele falava mal dele para ver se a vaidade e o orgulho dele não permaneciam tão altos como a realidade dele mostrava. Então ele falava para poder lutar contra a vaidade de ter valor. E ele falava mal dele. Então eu falei assim, bom, eu aprendi que a palavra modéstia se refere a uma pessoa que não existe. Ninguém pratica modéstia. Ou seja, a modéstia não é praticável. Quando o indivíduo faz qualquer coisa de modéstia, aquela é a falsa modéstia. Porque ele não pensa aquilo. Eu não acabei de falar ainda há pouco aqui agora, que eu sou um indivíduo que não mereço a presença do Dr. Bezerra comigo. É uma frase boa, não é? Para falar. Porque dá a impressão que eu sou humilde, que eu estou me diminuindo, que eu sou baixinho aqui. Mas eu estou falando isso do jeitinho que o Chico falava, sabe? Porque de tanto falar, eu vou me convencendo desta realidade. Porque a vida toda eu falei bem de mim. Eu só comecei a falar mal de mim quando eu aprendi no Espiritismo que era assim que tinha que fazer. Bom, então não é a vida toda não, porque eu entrei no Espiritismo com 20 anos. Né? Então de lá para cá eu tenho sido espírita. Quer dizer que eu parei, mas naqueles 20 anos lá eu gastei muito verbo, falando bem de mim, abertamente. Igual todo mundo faz, invigilantemente. Que as pessoas fazem sem saber o que estão fazendo. Converse com pessoas simples do povo aí, ó. Puxa assunto com um morador aqui da casa, qualquer um. Manda ele contar qualquer coisa dele, ele vai falar bem dele na memória. É assim que o ser humano é. Mas nós não devemos falar bem de nós? Não.
Não. Dever, não devemos. A gente faz por necessidade. Nós temos uma necessidade imperativa e absoluta de mostrar que somos valiosos aos olhos dos outros. Que nós temos valor, merecemos admiração. É isso que todo mundo faz. E a gente precisa de lutar contra esta falha de caráter. E assumir que nós não devemos buscar a admiração dos outros. Se as pessoas quiserem admirar por conta delas, é outra coisa. Aí a gente deve aceitar. Mas não aceite nem com cara de arrogância, nem com cara de falso humilde. Se alguém te elogiar, você adote uma cara de sinceridade. Sorria e aceite. Porque na verdade você gostou mesmo. Para que você vai fingir que não gostou? Sorria e aceite. Mas tente não continuar no assunto, para você não correr o risco de escorregar e cair. Porque a provocação da vaidade da gente, por meio de excitação vinda de fora, geralmente atinge a gente. Eu, como orador espírita, andando por aí afora e tal, tive muita oportunidade de ver isso. As pessoas vêm me agradar e falar coisas. Pensa que aquilo me desagrada? Não desagrada. Mas eu cá dentro, eu tenho a obrigação de manter a serenidade e o esforço de espiritualização. Porque senão eu uso aquilo e fico achando que eu sou tal, né? Aí o orgulho sobe. Mesmo que eu não fale nada, o orgulho sobe. Então eu aceito o que a pessoa fala e imediatamente falo, meu Jesus, o Senhor sabe que isso não é verdade. Você é o melhor, não sei o quê. O Senhor sabe, Senhor, que eu não sou. Porque senão eu caio. Eu acredito naquilo que a pessoa falou. Começo a achar que eu sou bom mesmo. Agora, quando alguém elogiava o Chico, ele rasgava 3 ou 4 defeitos dele assim na hora. Chico, você é o maior médium do Brasil. Sim, meu filho, eu sou um verme em pé. Eu não estou de 4 por causa da misericórdia divina. Ele respondia na hora, eu vi várias vezes ele falar isso. De 4 quer dizer que nem cavalo, assim. 4 patas no chão. Eu não estou lá com a mão no chão, que nem um animal, um quadrúpede, por causa da misericórdia divina. E depois tem uma frase de Emmanuel aí que fala assim: toda expressão de valor, acho que está no livro No Portal da Luz, essa frase, no livro No Portal da Luz, toda expressão de valor que se apresente em qualquer um de nós, é apenas uma expressão da presença da misericórdia divina em nós. Eu li aquilo lá e fiquei, nossa, todo valor, rapaz, que você pensa que tem. Eu faço um bolo muito gostoso. Na verdade, quem faz o bolo muito gostoso é a expressão da misericórdia divina em você. Então você não faz bolo gostoso, coisíssima nenhuma. Eu faço. Desgraçado. Olha o orgulho aí. Não fala isso. Admita que é Jesus em você, que é a misericórdia divina em você. Ou exercite isso. Porque o seu compromisso com a mediunidade, que é um compromisso com Jesus, é o de você se transformar. Não adianta nada você ficar rico, ganhar dinheiro para andar numa Ferrari e morar numa mansão de 19 apartamentos diferentes, num quintal maravilhosamente jardinado. Se não for igual ao Taj Mahal, pelo menos
você quer um igual de Luís XIV. O jardim do Luís XIV é tido como o jardim mais bonito da França, né? E o Taj Mahal é o jardim mais bonito do mundo. É uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Taj Mahal. E você quer uma mansão que tem um Taj Mahal no fundo, assim, ou na frente da casa. Quer dizer, que tipo de pessoa você é? Você só não tem aquela mansão, sabe por quê? Porque você não tem dinheiro. Mas você quer tanto que toda vez que a cena acumula, você corre lá e faz uma fezinha, para ver se você ganha aqueles 110 milhões lá, para você comprar aquela mansão que você queria. E botar um Ferrari na sua garagem. Isso aí, nós estamos aprendendo aqui na doutrina espírita, que não é importante. Importante é a sua transformação. Importante é o tipo de pessoa que você é, junto com as outras pessoas. Mede-se a grandeza de um homem pelo modo como ele trata os pequeninos. Isso é uma frase de um filósofo americano chamado Thoreau. É uma frase muito bonita. Mede-se a grandeza de um homem pelo modo como ele trata os pequeninos. Então eis aí, nós estamos no caminho ótimo para nós fazermos a transformação. Nós estamos desfrutando da oportunidade da mediunidade. Bendita mediunidade ao nosso alcance. E em nós, trabalhando para nós. Ok? Então nós vamos encerrar por aqui. Formulo ardentes votos para que vocês tenham uma noite acima de excelente. Principalmente por causa da produtividade. Produtividade a favor de quem quer que seja que esteja lá junto com você. Todos são objeto do seu amor. Não são só os espíritos necessitados ou obsessores. Estes são, sim, mas os encarnados também são. A gente costuma ser muito bonzinho com o espírito e muito ruinzinho com o coitado do médium. A gente julga o erro do médium assim com facilidade. Cadê a caridade? Caridade é este apelo à compaixão para com o erro de quem quer que seja. Essa que é a caridade. Formulo votos para que vocês aproveitem a noite de hoje para exercitarem a legítima mediunidade com Jesus, através do fenômeno mediúnico. Vão com Deus e ótima noite.